Galera, véspera de feriado, mas estamos aí. Sérgio em Brasília, eu estou aqui em Anápolis, a trabalho, mesmo no feriado, né? Então, se cair, já sabe, né? Continue aí com o Sérgio, eu volto o mais rápido possível, né? Vamos lá, então. Nosso convidado de hoje, 34ª rodada de conversa, é o Major da PM, Sérgio Carreira, né? O currículo dele aqui é pequenininho, eu vou demorar uns 10 minutos aqui para ler, ok, gente? 25 anos na PMDF, trabalhou em unidades operacionais, de treinamento, foi docente, foi negociador de reféns, 6 anos, depois trabalhou em vários países com conflitos armados, como o Haiti, Sudão do Sul, República Centro-Africana, né? Então foram 3 missões internacionais, foi chefe de delegação da ONU em 4 países, consultor do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e autor de 5 livros, organizador e revisor de 2 livros. E um vai lançar daqui a pouco, né? E o único policial brasileiro em cargo estratégico na sede da ONU de Nova York. Ok? Então esse é o Major Sérgio Carreira. Ele foi conosco ao vivo a 13ª roda de conversa. Então você vê aí, 21 edições depois você volta, é um prazer tê-lo aqui, né? Eu acho que há muito tempo, muitas pessoas estavam falando, pô, bota aquele cara lá, bota aquele policial lá de novo. Então, cumprido aí. Vamos começar. Sérgio, primeiro, dá um seu background, de onde você veio, família. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer, né, ao Guilherme, ao Leb, pelo convite, né? Como ele mesmo falou, já tivemos a nossa roda de conversa presencial, né, e com a pandemia, essa segunda oportunidade aqui no Instagram. Bem, eu sou recifense de nascimento, né, vou fazer 42 anos agora, daqui a 2 meses, 43 anos agora, daqui a 2 meses. Vou fazer 25 anos de polícia, sou divorciado, tenho uma filha de 20 anos. Tenho uma vida também, digamos, acadêmica, estudei bastante, vamos dizer assim, passei muito tempo na universidade, fazendo graduações, pós, mestrado. Aí no doutorado eu não aguentei não, pedi para sair, porque realmente estava puxado demais o doutorado. Quase enlouqueci, eu falei, não, vou sair. Mas é um objetivo ainda que tenho de fazer um doutorado. Mas é isso, resumidamente, é isso. Você já falou um pouco, né? Eu trabalhei em várias unidades da PM, já tive a oportunidade de trabalhar um bom tempo fora, com várias experiências diferentes. Então é mais ou menos isso. Beleza. E o seu pai, sua família, era família de policiais? Meu pai, ele era oficial da PMDF aqui também. Quando eu entrei, ele era major, assim como eu sou hoje, né? Mas minha mãe não. Minha mãe, ela trabalha no mundo, ela tem comércio, trabalha com comércio. Então, minha família é toda do Nordeste, né? Hoje eu sou, digamos assim, não tenho nenhum familiar que mora aqui em Brasília, salvo minha filha, mas ela mora com a mãe, então é o único contato que eu tenho. O restante, todo mundo está espalhado pelo Nordeste. Maravilha. E por que você se tornou um PM? Foi meio, assim, a princípio foi meio por acaso, né? Foi, digamos assim, eu morava em Recife, mas eu estava voltando de intercâmbio nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu já tinha prova de vestibular. Naquela época tinha vestibular, tinha fases de vestibular, não era... Então eu estava fazendo as provas em Pernambuco, em Recife e tal. E aí meu pai só me ligou uma vez e falou, olha, te inscrevi aqui, CFO da PM e tal. E eu falei, não, nessa época tinha um cabelo aqui grande, viver na praia todo dia, né? aquela coisa de mundo praiano. Essas fotos você não postou, não. Essas eu não vi, não. Não, acho que nem existem mais. Essas fotos acho que nem existem. Apagou as evidências. É a melhor coisa, né? E pronto, foi assim. Aí acabei que, depois de um tempo, fui chamado, depois de algumas burocracias. E no começo foi um pouco estranho, né? 97 ali, era, digamos que ainda tinha muito... tinha um rigor bem
bem forte ali, né? Então eu lembro que eu entrei assim, primeiro dia, aí eu não sabia de nada, né? Meu pai só tinha me dado só umas orientações básicas, assim, e eu, ei, ei, gritando assim com a pessoa, ei, né? Os tenentes, né? Os oficiais do DF, ei, que é esse maluco que tá chamando de ei? Aí já mandaram correr 10 voltas na academia, já ia sem entender nada, né? Absolutamente nada. E aí me levaram para a barbearia e me passaram a máquina, que assim, no meio do meu cabelo, e me deixaram lá um tempinho esperando. E eu falei, não é possível, né? Mas assim, levei tranquilamente, não deixei me abalar muito, não. Embora tenha 3 anos dentro da academia, não é muito fácil, não. Todo mundo sabe disso. Você acha a academia é mais difícil que a profissão em si? Academia, né? Aí, assim, são tempos muito diferentes, né? Quando eu fiz academia, aqueles que fizeram antes de mim, quem fez depois, quem está fazendo agora, eu acredito que são perspectivas um pouco diferentes, são abordagens diferentes, né? Mas não é fácil, não, né? É bem cansativo e, sem dúvida, a vida de formado, a vida de oficial, a vida é muito melhor do que a vida de cadete na escola, né? Isso, com certeza. E a academia realmente te preparou? Como é que se diria? É, Te eu, preparou? eu acho que assim, a nossa formação, a minha formação, ela tinha, se eu puder resumir, talvez ela tivesse dois vieses, né? Um seria a gente tinha uma formação muito voltada para cobrar, arrochar os policiais, ver se o policial não estava dando, né, golpe, tinha isso muito forte. Isso é uma coisa muito, muito, muito presente na nossa formação. E tinha uma outra também que foi o fato da gente ter estagiado operacionalmente nas unidades durante os 3 anos. Então, minha turma conseguiu, nos 3 anos, estagiar nas unidades do DF inteiro. Então, isso também nos proporcionou uma visão mais global, assim, do Uhum. que é o policiamento de rua, do que é o policiamento como um todo, né? Pelo menos como nos primeiros anos de formado, pós-formado. Ah, ok. Mas a academia mudou muito? Porque você disse que você deu aula, você chegou a dar aula lá, né? Mudou, mas ainda há uma resistência. Porque, assim, ó, quando eu entrei, a gente não podia ser casado. Você vê as Hum? coisas. A gente não podia ser casado e não podíamos nos casar. Era proibido o casamento. Se soubesse que você se Mas, casou, pois é. mas até quando? Não, até alguns anos depois. Depois foi a regulamentada, assim. Mas ainda tinha muita coisa do antes da Constituição que não tinha sido incorporado, né? O nosso próprio estatuto, ele é anterior à Constituição. Tem várias coisas no nosso estatuto, em várias legislações. Tem uma legislação de 60 anos que está em vigor ainda, assim, são coisas antigas, né? Então a gente não podia ter filho, não podia se casar. Era uma coisa assim. Então, assim, algumas pessoas que casavam escondido, ninguém podia, né? Era um segredo, ninguém podia nada. Desde 2009, todo ingresso na nossa PM, ela requer o nível superior, requer o diploma universitário. Então, quando a gente faz essa transição, automaticamente os novos alunos não têm mais 17, 18 anos, como eu tinha, 19 anos, como a maioria É. de minha turma tinha. Hoje já entra um pessoal bem mais velho, na faixa dos 30, mais ou menos a idade. Todos já têm filho, todos já são casados, divorciados, ou seja lá o que for. Então é outro tipo digamos assim, é um outro tipo de perfil de alunos, né, que ingressam. Uhum. E hoje eu acredito que há assim um conflito, ou então uma fase de adaptação entre as antigas práticas nos cursos e a necessidade de mudar muitas das práticas para se adequar ao novo perfil de aluno que tem. Não sei se está em pleno gozo, assim, mas eu acredito que Uhum. vai acontecer ou está em processo, digamos assim. Mas vamos lá, por que, já que você está falando da formação, etc., por que polícia militar? E é super incomum, pelo que eu entendo, no mundo, né? É menos incomum do que muita gente pensa, né? Existe uma polícia aqui de referência mundial, que é a Gendarmerie Francesa,
que é uma polícia nacional militar, né? Que, assim como a Polícia Nacional da França, as duas são responsáveis pelo policiamento em todo o país. E existe, geralmente, quando há uma polícia militar e uma polícia civil a nível nacional, a polícia civil que eu falo é o seguinte, não é uma polícia civil como nós temos no Brasil, apenas de caráter investigativo, uma polícia de natureza civil, né? Mas usa uniforme, presta continência, faz as mesmas coisas, assim. O que tem de diferente é o quê? Eles não têm um código penal militar, que é o quê? É o que realmente caracteriza uma polícia sendo militar e a outra não. Então, como é que é feita a divisão nesses países? A divisão é feita por territórios. Eles dividem o país territorialmente. Geralmente, a Polícia Nacional ela fica com grandes centros urbanos e a Polícia Militar ela fica com rodovias, né, e com cidades menores. Isso acontece também na Espanha, por exemplo. A Guarda Civil Espanhola é uma polícia militar. Apesar de ter civil no nome, mas ela é uma instituição militar. Né? Nós temos aqui ao lado, nós temos a Gendarmeria da Argentina, é uma instituição militar também. E todas as ex-colônias da França na África, todas elas têm uma polícia nacional e tem uma Gendarmerie, que é uma instituição policial militar. Então, assim, então policial militar era o comum no passado, então? Não, isso acontece hoje. Ok. Isso Mas por que no Brasil decidiram? Em que momento, por que eles falaram? Vai ser uma polícia militar e não uma polícia? Aí tem questões históricas também, né? Tem questões históricas que são aquelas que, por exemplo, no caso da Polícia Militar, ela vem junto com as Forças Armadas e a corte portuguesa vindo para o Brasil, né? Então, aí se foi criado um pequeno órgão policial para trabalhar junto à corte. Esse órgão ele tinha toda a natureza militar, ele era um órgão militar, né? Então, isso aí veio e vai ficando, né? Vai passando, vai ficando. E aí nós temos mais recentemente o período onde as Forças Armadas tinham uma atuação mais forte, e as polícias elas meio que eram um braço, né? Talvez do Exército, das Forças Armadas como um todo. E tem alguns fatores de polícia do fato de ser militar que são muito interessantes para o executivo, né? Para quem para quem manda ali. Então, antes da Constituição, durante o regime militar, não tínhamos esse total poderio, digamos, do presidente, né? E das autoridades do nacional com as polícias estaduais. Depois da Constituição, aí mudou um pouco, passando respeitando o Pacto Federativo, né, e voltando, mas os governadores, né, os governadores, eles são os comandantes supremos das forças das polícias militares. E tem um fato importante que é o quê? Elas não podem entrar em greve. Não que as Isso facilita. Tanto é que, se pegar aí o período do governador Hollenberg, teve um período que tinha 36 ou 41 categorias em greve, inclusive outras polícias. A única que não entrou em greve foi a PM, por uma determinação constitucional. Muito embora o STF já tenha legislado que nenhuma instituição policial pode entrar em greve, né? Mas isso aí é um outro tema que digamos assim, que é questionável no mundo jurídico. Mas no trabalho policial, o que é o pró e o que são os contras de ser uma estrutura militar? Toda atividade policial, a atividade executada por uma PM, ela é uma atividade de natureza civil. Então, quando os policiais estão na rua, trabalhando, fazendo policiamento, fazendo patrulhamento, seja lá o que for, aquela atividade, ela é uma atividade de natureza civil. Né? Tanto é que todas essas polícias que eu mencionei quase agora, elas são militares que exercem funções de natureza civil junto à comunidade, junto à sociedade. Então, na prática, o que é que vai mudar? Nada. Porque se você... Eu costumo dar alguns exemplos. Assim, você pega uma viatura da PM, né, Polícia Militar, tira o militar e fala assim, a partir de agora vocês não são militares. Vocês são o quê? Não importa. Vai fazer o seu trabalho. Eles vão fazer a mesma coisa. Okay. Assim, a essência do trabalho ela é a mesma.
A questão do militarismo ela está quando você volta para questões disciplinares, questões de crimes militares, aí você realmente volta. Mas muito se confunde no Brasil, principalmente entre policiais militares, é que somente quem é militar tem hierarquia e disciplina. Isso não é verdade. Qualquer instituição policial tem hierarquia e disciplina, independente de ser militar, ser civil, de ser militarizado, todas elas têm. Então, isso é um equívoco de pensamento. Mas se fala muito de desmilitarizar, e em parte em benefício dos policiais, né? Para que possam ter greve, que não tenha essa estrutura que é bastante, vamos dizer, pesado, né? Porque o policial é sujeito à cadeia por isso, por aquilo, né? O policial seria mais efetivo se a gente só mudasse o nome e a estrutura e desse uma estrutura, vamos dizer, civil? Eu penso que o que temos que fazer no Brasil é o que se faz em vários países do mundo. Eu gosto muito de citar alguns, como a Mongólia. O pessoal fala, você sempre cita a Mongólia. Lá é maravilhoso. Eu falei, não, lá não é maravilhoso, mas lá eles fizeram um trabalho muito interessante. Tem uma terminologia chamada reforma do setor de segurança, ou Security Sector Reform, que é o quê? Vão especialistas para aquele local, para aquele contexto, e vão analisar todo o trabalho, desde o trabalho administrativo básico até o trabalho de ponta final, fazer uma análise da sociedade onde está inserido, fazer um trabalho, digamos, de outros órgãos que trabalham paralelamente, de outras instituições e órgãos policiais. E aí eles apresentam várias propostas, né? Os especialistas apresentam propostas. E aí se debate em relação a isso. O que a Mongólia fez, eu costumo dizer, a Mongólia era uma instituição militar, estava sobre estava na guarda ali da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E quando acabou a União Soviética, eles meio que saíram, né? Foram ser independentes ali. E aí eles fizeram essa reforma do setor de segurança. O que advém desse estudo, na verdade, eles mudaram o nome da instituição, eles julgaram oportuno mudar toda a estrutura organizacional da instituição, eles mudaram a logo da instituição, eles suprimiram algumas patentes, eles criaram outras, né? Então, assim, você vê que eu não sei como é que é, tipo assim, na prática, né? Porque a gente vê alguns modelos muito bonitos no papel, talvez na prática não seja tão bonito. Mas eles fizeram, digamos, o que deve ser feito. O que não deve ser feito, a meu ver, é você, da cabeça, junta 3 caras e aí eles acham que são, por algum motivo, eles são ali, ou por delegação, responsáveis por fazer uma reestruturação de toda uma organização. E aí eles vão lá, muda tudo da noite para o dia, e aí, salve-se Deus, cada um corre para o seu lado. Né? Então, e sem analisar questões que são muito importantes, né? Então, essa questão de uma polícia ser militar ou não, se a gente pegar como é isso em outros países, a gente vai ver casos muito, muito bacanas, sem problema nenhum. A gente pega uma guarda civil espanhola, ninguém vai reclamar. Agora, são minorias. Né? A gente pega os Estados Unidos, com quase 19 mil instituições de law enforcement, né? Segurança pública, de polícia, não tem nenhuma polícia militar. 19 mil e pouco, lá não tem nenhum sistema militar. Canadá, a Polícia Real Montada, ela tem um ethos. Alguns dizem que são militares, outros dizem que são apenas... Mas se eles são militares, são aqueles militares totalmente já paisanos, já civis. Paisanos. Mas de ter uma estrutura que nem nos Estados Unidos, você começa como patrulha na rua e você pode subir para virar sargento, detetive. Isso é mais positivo? Isso é um prospecto para o policial melhor? Eu entendo que sim. Eu hoje, né, eu estou estudando aí, eu gosto de estudar esses temas e eu vejo que no Brasil a gente tem uma tendência no Brasil, nas polícias. Por exemplo, as polícias civil federal e rodoviária federal, todos chegam ao topo da carreira no máximo em 10 anos, 12 anos. Uhum. Isso é algo que não existe em canto nenhum no mundo. Você pode pegar polícias no mundo inteiro e ninguém chega no topo da carreira com 10 anos ou com 4 anos. Isso aí não existe. Né?
Até mesmo porque, às vezes, você coloca uma pessoa em conflito com outras que são 30, 40 anos de serviço, outro com 10, e estão no mesmo nível de responsabilidade. Mas, enfim. E a polícia tem critérios muito arcaicos de promoção. Então, existe o que eu chamo, às vezes, assim, existe a presunção de que todo policial ele tem que ser promovido quando chega a hora dele, no caso dos militares, né? Então, por exemplo, na PM do DF, o policial ele não tem que fazer nada para ser promovido. Só tempo. Só tempo. Então, se ele produzir ou se ele não produzir, né, é algo também que são indicadores que deveriam aferir ali a questão da produtividade do policial. Somente 2 cursos obrigatórios de carreira que todo mundo tem que fazer para poder ser promovido. O oficial também é a mesma coisa. Em outros estados, tem o que eles chamam de merecimento. Em outras palavras, não vou dizer todos, né? Porque eu seria leviano, mas então, em outras palavras, é a escolha do político que vai escolher quem tiver um padrinho político, alguém achar que o cara merece, vai. E a gente perde pouco, a gente não tem critérios de meritocracia. Então, por exemplo, uma coisa que nem você citou, nos Estados Unidos, às vezes você vê aquele policial bem velhinho já, ali na rua, andando, tomando seu café e tal, e você fala, mas por que esse cara não é sargento, não é tenente? Não é? Porque foi a opção dele. Ele gosta daquilo lá, ele não quis estudar, ele não quis fazer o que tinha que fazer para poder ascender na carreira, e ele optou por ficar naquele local. E eu não vejo desmérito algum nisso. Né? Eu acho que isso é algo totalmente bacana, assim, né? Que coisa bacana. Então, e para a pessoa ascender, tem uma fórmula, um conjunto de indicadores para poder o cara passar. Então, tem prova escrita, prova oral, uma banca, tem ficha, tem uma série de requisitos para esse cara poder subir. Já isso é NYPD, que é uma polícia dos Estados Unidos, a LAPD, que é a terceira ou quarta, existe isso, né? E em outras também. E eu imagino que nos Estados Unidos, você ter certos cursos especializados te dá um pouco mais de salário. Você deve ganhar um extra ou não. Tem o que chama de bônus. Em alguns casos, né, eles ganham um bônus, que é tipo como se fosse ele tem uma especialização e ele ganha um bônus, né, relativo àquele custo, então ele ganha um pouquinho mais. Ou então, e ele tem talvez uma insígnia um pouquinho diferente da insígnia que ele tinha originalmente, né? Então, isso sim, isso acontece mesmo. Porque aí, mas aí o cara vai de patrulheiro para a polícia judiciária, quando ele entra, vira detetive, essas coisas, né? Na verdade é o seguinte, eu vou pegar o caso de Los Angeles que você citou como exemplo. Quando todos os policiais ingressam, e aí é ingresso único, né? E carreira única. Quando todos eles ingressam como police officer, que seria nosso policial, agente policial, se for. E todos eles têm que ficar 5 anos como policial de rua, 5 anos básico. Quando ele completar 5 anos, ele vai poder realizar um concurso ou para sargento ou para a área de investigação, ou ele vai poder ser aquele sargento que é o fiscal do policiamento ostensivo. Veja, eles estão andando, paralelo, não há subordinação. É como se fossem nichos diferentes, departamentos diferentes. Então, eu posso, inclusive, como o police officer, fazer um concurso depois de 3 anos para ser um agente da área do departamento de investigação. Ou então eu posso me candidatar, fazer os concursos e etc. internos para ser um sargento, que é o fiscal do policiamento que está na rua, né? O ostensivo, de viatura, etc. Depois, para subir, ele sobe também para o nível de tenente, por concursos, e aí tenente já tem um pouco mais da mescla. Eles já querem que o cara tenha um pouquinho mais de expertise nos dois lados. Entendeu? Mas a pessoa pode subir aqui, mas até um nível. Nos dois lados ela sobe até um nível. Porque para chegar, por exemplo, a capitão, ele tem que ter uma bagagem tanto de um lado, tanto de outro. Por quê? Porque ele vai supervisionar os diferentes departamentos que estão subordinados a ele. Ok, só dar um passo atrás, porque para ficar mais claro para quem não entende bem. A Bianca perguntou em que momento e por qual motivo se viu necessário criar uma polícia civil no Brasil, mesmo já existindo a PM.
Bianca, isso é um tema um pouco contraditório, a meu ver, porque eu já li digamos assim, explicações distintas sobre esse tema, né? Tem uns que falam que na verdade, que o que foi criado primeiro foi a Polícia Civil, não a PM. Alguns livros do, do pessoal da Polícia Civil. Outros falam que foi mais ou menos na mesma época, porque houve a necessidade de criar um serviço de investigação, tendo em vista que a PM, que não tinha esse nome, né? Era Guarda Real, era Guarda Real, na verdade, antigamente, na época da monarquia, e eles estavam muito mais preocupados em fazer a proteção, a segurança e tal. E se a gente pegar a história ela é bem ela é mais interessante, mas eu acho que não dá para tocar muito aqui nessa live, mas a história ela é mais interessante, porque se verificou a necessidade de ter polícia, porque alguns crimes estavam começando a ocorrer, aqueles crimes antigamente, né? Roubar um boi, sei lá, roubar uma moeda, alguma coisa assim. E o governante da região, ele precisava delegar a alguém a sua competência, né, de ser responsável por manter a ordem naquilo lá. Daí veio o nome delegado, né? Que o pessoal fala assim, só existe no Brasil, para aquela coisa. Mas ele vem de uma delegação. Então, o delegado era aquele que foi imbuído por autoridade, que era como se fosse o governador, a autoridade do executivo local, delegando para ele o poder de realizar atos em seu nome. E eles começaram a pegar um monte de gente assim, que era desempregado, não tinha emprego, não sei o quê, rebanhando e colocando para trabalhar com esse cara, né, essa figura que era o delegado. Então, existem diversas fontes. Então, assim, eu particularmente não sei qual é a verdadeira, mas não deixam de ser interessantes. Curioso, né? Vamos lá. Dos todos os países, eu sei que você estudou muito as polícias de outros países. Qual que você achou o mais exótico? Mais exótico? Que tipo, você leu a respeito, estudou e você falou, não é possível. Isso está realmente muito fora do que você Ó, conhece. mais exótico, cara, não é difícil. Tem um que eu acho, porque ele é o único no mundo, e eu acho interessante, na verdade. E depois eu posso falar do exótico rapidinho. Então, um que eu acho muito interessante, embora tenha críticas, assim como todas as polícias têm crítica no mundo, tem muita crítica, que é o departamento do xerifado que existe nos Estados Unidos, os xerifados que tem nos Estados Unidos. Por quê? O xerifado, o xerife, que é a autoridade máxima, ele é eleito pela comunidade, pela população. É como se fosse um deputado que a gente elege, um senador que a gente elege, né, um vereador em outros locais. Ele é eleito. E ele não está subordinado a nenhuma autoridade civil, prefeito, governador, não está subordinado a nenhum deles. Ele tem um orçamento, esse orçamento é fiscalizado pelo Ministério Público local, e a comunidade tem como se fosse um conselho de segurança da comunidade que acompanha a prestação de contas do xerife, juntamente com algo como se fosse o Ministério Público, semelhante ao Ministério Público. Então, na verdade, assim como o nosso parlamentar, o deputado e o senador, ele não tem que dar satisfação do que ele faz, ele não é subordinado a ninguém, né? O parlamentar não é subordinado a ninguém. O xerife também não é. Ora, isso não E quer ele não dizer... precisa ser policial de carreira também. Não, ele tem que ter uma quantidade de anos que tenha servido como policial. Ok. Porque nos Estados Unidos não tem essa obrigatoriedade de concurso público necessariamente, né? Você pode chegar em departamentos, inclusive, menores, apresentar seu currículo e aí você pode ser... E aí eles contratam. Não tem essa coisa que nós temos aqui no Brasil, 1000 fases, não sei o que, não é necessariamente assim. Algumas instituições maiores, como NYPD, LAPD, o Departamento de Xerifado de Los Angeles é a segunda maior polícia dos Estados Unidos. Então, E o xerife é eleito lá também. é eleito por um mandato de 4 anos. Gente. E ele pode sofrer um impeachment, digamos assim, caso se verifique
né, não gastar adequadamente os recursos, não implementar os planos existentes na instituição e segue a relação. E isso é muito interessante, que o fato dele ser independente e ter uma autoridade grande, por quê? Porque ele é todo o condado de Los Angeles. O LAPD ele é somente da cidade de Los Angeles. Uhum. Ele é o condado inteiro. Eu não sei quantas cidades que ele tá ali. Né? Tanto é que é a segunda maior instituição policial dos Estados Unidos. Mas ele tem uma responsabilidade que é nata ao seu cargo. Está lá previsto, lá, definições, atribuições do xerife, que é ter relação harmônica de cooperação com os demais órgãos policiais para que tudo flua da melhor maneira possível. Então tem uma questão cultural aí também forte, né? De compreensão cultural, de entendimento do papel de servir, de prestador de serviço à comunidade. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que caminhar muito para chegar lá. Vai, continua, desculpa. E o exótico, talvez o mais exótico, eu fiquei assim, muito surpreso, vamos dizer assim, foi quando eu fui à República Centro-Africana. Eu fui com uma delegação, a gente foi lá fazer um trabalho específico e prover um curso, dar um curso, juntamente com o Interpol. E aí eu tive várias reuniões, né, que eu estava representando ali meio que o departamento de divisão policial, e eu tive várias reuniões, muita reunião, o dia inteiro com reunião. E eu tive reunião com o diretor nacional da Polícia Nacional e com o comandante nacional da Gendarmeria Nacional. E eu achava que era só isso, né? Tem mais alguma polícia? Não, só essas duas, tá bom. Fui visitar instalações quase todas fuziladas, né, bombardeadas. Era um negócio assim, clima de guerra mesmo, assim. E quando a gente foi dar o curso, de repente aparece um monte de gente de um monte de instituição de segurança. Aí eu falei, mas como assim, né? Qual é a sua instituição? Aí a pessoa não sabia falar francês. Que era assim, que o país fala francês, como é que um agente público lá não fala francês? Mas ele só falava a língua étnica dele lá específica. E começou a aparecer um monte de gente no curso que a gente não tinha controle, que a gente não sabia quem era esse povo. Eu falei, cara, eu falei pro instrutor, ó, toca aí que eu vou tentar adivinhar o que está acontecendo, porque realmente eu também estou perdido. E aí lá tem, além da Polícia Nacional e Gendarmeria Nacional, eles têm também vários outros pequenos órgãos de fiscalização que são considerados instituições de segurança pública, que é como se fosse aqui, como se a Anvisa fosse uma polícia, é como se um Detran fosse uma polícia, sabe? Vários pequenos órgãos assim e a gente com foco na polícia. Então, para mim, eu nunca vi tanta, digamos assim, falta de organização mínima, assim. E eu perguntava para o diretor, quem é esse pessoal? Ele, não sei direito não, vou perguntar para minha assessora. Pronto, fica aquele negócio. Ou seja, a gente formou todo mundo, fez curso para todo mundo, mas muito dali a gente não sabe nem quem era, na verdade. E todas essas instituições tinham poder de polícia, podiam prender alguém? Sim. Gente, que confusão. E nenhuma subordinação, coordenação, nada. Não, tanto é que, por exemplo, mesmo as duas principais, a Gendarmeria e a Polícia Nacional, eles brigam o tempo inteiro para ter a responsabilidade de fazer uma coisa ou outra. Como a divisão deles não é territorial, é por competência por tipo de crime, então eles estão, por exemplo, lá, as duas têm unidade de explosivista, por exemplo. E aí alguém decide lá, o ministro decide que não, que vai ser a Polícia Nacional. Aí o povo da Gendarmeria fica louco. Não, nós queremos fazer. Aí quando tem um negócio de explosivo, algum atentado terrorista, uma coisa assim, os dois vão. Aí pronto, aí começa a confusão. É complicado, não é fácil ali não. E no Brasil, como é que é a interação PM-civil? Não só no DF, porque eu sei que nunca foi muito suave, há rusgas, claro, né? No DF já foi um pouco complicado, mas eu acho que nos últimos anos as coisas estão muito mais tranquilas. Eu acho que aqui no DF, ao menos, eu acho que as coisas estão bem mais tranquilas nos últimos anos. Talvez se acontecer algum incidente, algum problema, vai ser pontual, nada assim que realmente chame a atenção institucional, assim, que envolva todo mundo, né? Mas eu sei que isso é muito relativo de estado para estado. Então, por exemplo, existe um entendimento que cada estado
Tem estado que, por exemplo, a polícia tem mais poder do que a Polícia Civil. Em outros, a Polícia Civil tem mais poder que a PM. Então, existe esse entendimento também nos outros estados. E as relações, elas variam, e às vezes variam por questões políticas, muitas vezes, né? Por questões salariais, geralmente é questão salarial, questão de, uma ganhou um recurso para tal coisa, uma ganhou um aumento e eu não ganhei, e pronto, começa a ter esse tipo de problema. Mas assim, Mas no trabalho policial mesmo, a PM entende, ó, isso aqui a gente tem que fazer assim para facilitar o trabalho da civil. Como é que está esse aspecto assim? eu posso falar pelo DF, assim, né? Pelo o que eu acompanho, que as coisas estão fluindo muito tranquilamente. Né? Existem alguns temas que são sensíveis, alguns temas que talvez, né, uma queira puxar, como eu falei, uma queira também abraçar um determinado assunto e etc. Mas, assim, nos últimos anos as coisas têm fluído muito bem. Isso é algo muito positivo. E por que que você estudou tantas polícias diferentes? Ou só foi porque você interagiu muito com eles? Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que a interação puxou o desejo de conhecer mais, né? De entender mais. E eu estudo, eu gosto de estudar e escrever, porque assim, chega uma hora que a gente não, chega uma hora não, tem muitos momentos que a gente não adianta falar, né? Porque ou ninguém vai dar importância, ou vai se perder ao vento e etc. Não hoje com as lives gravadas, mas eu digo com ma, Uhum. ma, é, mas existe todas as polícias, todas, se eu pegar as polícias de países mais pobres do mundo, eles têm algo a nos ensinar. Então, é possível, sim, tirar boas práticas de todas as polícias que a gente estuda. Toda ela tem E uma na sua forma. cabeça, se amanhã eu te botasse como ministro da Justiça, você tem um modelo que você acha que encaixaria muito bem no Brasil? Não um modelo que já exista. Você tem na sua ideia como é que você acha que seria melhor Aí nós estamos, estruturar a polícia? você tocou num assunto que é interessante, né? O ministro da Justiça não tem poder nenhum sobre as polícias estaduais, né? Ele não tem influência É nenhuma. verdade. Por fato de sermos uma federação, ele pode fazer ali um lobby, né, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que realiza um trabalho muito bacana na tentativa de integração entre as instituições policiais, na tentativa de padronização de procedimentos operacionais, padronização de doutrina, mas elas não têm caráter positivo. Então, elas são, por sermos uma federação, né? Então, eles têm um poder muito limitado. É por isso que a gente vê mais naturalmente, quando fala de Ministério da Justiça, o Ministério, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, que estão diretamente subordinados ao Ministério da Justiça. No Uhum. caso das polícias estaduais, isso não acontece, nem com os corpos de bombeiros. Um caso interessante, para aproveitar que é muito difícil, para ter para mudar o pacto federativo, só uma nova constituinte, né? Então, acho que por ser uma cláusula pétrea, acho que é algo muito difícil de ser alterado, mas a Alemanha ela tem um exemplo muito bacana, porque a Alemanha também é uma federação. Uhum. Então, o que eles fizeram na Alemanha? Cada estado na Alemanha ele tem uma polícia. Uma. E essa uma polícia, ela faz tudo. Assim como todas as polícias do mundo, excetuando-se o Brasil e talvez o Brasil, todas as polícias fazem tudo. Não é só aqui que tem essa divisão. A Polícia Civil faz uma coisa, a PM faz a outra e quebra-se o ciclo, mas no resto do mundo não existe isso. E o que eles fazem lá? Eles fazem o seguinte: anualmente, eles se encontram, os comandantes, os chefes das polícias, diretores, seja lá qual for o nome, na capital, e eles lá vão traçar, vão definir a estratégia do ano, o orçamento do ano, a mudança de uniforme. Tanto é que na Alemanha, eles têm quase todos, eles têm um modelo de uniforme muito similar entre os estados. Eles mudam, geralmente, é a bandeira que põe a bandeira do estado a qual eles pertencem. Coisa que aqui no Brasil não tem. Sai daqui de Brasília, foi para o Goiás, já é outro mundo de uniforme. Né? Foi para Minas, é outro mundo de uniforme. Então, cada estado aqui é um mundo diferente. Então, e eles tentam padronizar, inclusive até as patentes. Nível de escolaridade, coisa que a gente não tem. Então, no Brasil, pode ser nível superior, pode ser de segundo grau, tem que ser bacharel em direito, não precisa ser bacharel em direito.
É uma confusão. Então, desde o nível educacional para ingresso, os pré-requisitos para ascensão, a verba, os projetos principais, os indicadores de desenvolvimento para redução criminal, para satisfação do cliente, que eles têm muito, né? Fazem pesquisa com a população para ver se a população está satisfeita com o trabalho da polícia. Então, a Alemanha consegue fazer isso e quando isso é fechado, eles vão, todos assinam, e é o ministro do interior, assim, ele vai transforma aquilo em lei. Aí vira lei, mas lei com consenso. Todo mundo consentiu, né? No Brasil, a gente não consegue fazer isso. No Brasil, você vê até, por exemplo, lá tem uma preocupação até com a questão salarial. No Brasil, você pode pegar de um canto ao outro do país, cara, não existe salário igual. Todo mundo ganha um salário diferente, às vezes com infinidade um abismo de diferença, né? Mas então, o cara é um policial em Recife, PM lá, ele decide, a esposa mudou para Brasília. Ele tem que vir fazer o concurso, começar do zero. Sim. Não tem transferência, nada assim. Só se ele ficar à disposição. Se ele conseguir uma requisição, que é assim, o governo daqui tem que solicitar o governo de Pernambuco para que ele fique à disposição por um motivo tal. Tem que ser Mas é tipo um DAS, né? Não, hoje a gente tem um instituto que paga diário em vez de DAS. Uhum. É mais fácil de fazer movimentação. Eu esqueci agora o nome do instituto. Mas... Esqueci, agora deu um branco. Mas é muito difícil, salvo se você for servidor público federal. Aí não tem problema. Aí pode. Porque assim, da outra vez eu te perguntei, mas assim, eu vi como a polícia britânica interage muito positivamente com a população. Então, com aquilo, eles ganham milhares de pessoas que estão colaborando com a polícia, estão de olho. Há uma relação completamente diferente com a população. Você acha que é possível isso no Brasil, mudar esse estilo de interação com a população? eu acho que é possível, mas eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa. O Brasil nunca fez uma reforma policial. Então, nós estamos com a mesma doutrina, mentalidade. Doutrina não, a mentalidade, talvez as coisas vão mudando, mas a nossa legislação é muito antiga, né? A gente nunca parou, sentou para fazer uma reforma policial no Brasil. Eu acho que começa por aí. E aí vem as outras coisas, né? Aquilo que a Mongólia fez, aquilo que eu citei que a Alemanha também faz, né? É você parar, estudar, analisar tudo, né? A nível nacional. Porque existe hoje muito, digamos assim, um pouco de vaidade. Então a pessoa fala assim, não, minha polícia não vai mudar o uniforme, que é um uniforme tradicional, que é um uniforme... Aí pronto, aí quebra tudo. Já foi proposto isso. Já foi proposto. Mas tem cara que bate o pé e fala, não, na minha polícia nunca vou mudar o uniforme da minha polícia. Bem, aí a coisa já nem avança, né? Aí, por exemplo, hoje no Brasil, eu acho que só apenas 4 estados não exigem nível superior para ingresso. No caso de PM, né? E aí, esses outros estados que não mudaram, eles têm os argumentos deles. Ele fala, não vamos mudar. Acabou o assunto. Não temos a gente vai pegar um cara novinho, 18 anos, 17, não vai pegar um de 30 que já está com o joelho ruim. Aquele papo. Então, acho que tem que mudar, a nossa formação. A parte educacional tem que ser mudada. É assim, como um todo, eu não posso falar muito sobre as outras instituições que eu não tenho conhecimento aprofundado, mas o ensino tem que ser mudado, porque é através do ensino que a gente modifica comportamento. E não é o contrário. Não é o comportamento que vai modificar, né? Então, eu vejo que mudar o ensino e as instituições também se prepararem, né? Terem um nível organizacional compatível para aquilo que a sociedade deseja. Bem, se a polícia é reflexo da nossa sociedade, da sua sociedade, é bem provável. E nós vivemos numa sociedade violenta, bem, o pessoal às vezes fala assim, o Brasil, oba-oba e tal. O Brasil é um país extremamente violento, né? É um país que tem os índices de criminalidade altíssimos, os maiores do mundo. Então,
é um povo festivo, no carnaval, mas ali você pode também tomar várias crimes podem estar acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, a gente tem também que verificar que esse ser humano que entra na polícia, ele vem daquele meio. Agora, ele passa por um processo, né, de formação, que ele pode sair dali, né, com um comportamento que talvez não seja mais adequado. Então, tem uma série de coisas, desde a educação, organização, precisamos de indicadores de desempenho, precisamos saber se estamos indo no caminho correto ou não estamos indo no caminho correto, né? O que é produtivo, o que é produtividade? Nós produzimos com base em quê? O que comprova nossa produtividade, né? Exatamente. Não, e os índices no Brasil de prisão por homicídio, investigação, são baixíssimos, né? É um negócio muito louco isso. Então, é complicado. Como é que você mede a eficiência quando as pessoas estão sendo presas por bobagem e outras que deviam ser realmente presas acabam escapando, né? Então, é um pouquinho complicado. E a gente não tem, eu acho assim, né? Os nossos indicadores de desempenho, eles também são relativos, são de acordo com o que aquele estado acha que é. Né? Então, o estado eu lembro que no Rio de Janeiro, se o cara tivesse envolvido em muito tiroteio, não sei o quê, ele ganhava umas folgas, uns adicionais, o que acabou incentivando o policial a se envolver. Tem quase no Brasil todo. Gente. Mas vamos voltar para você, Sérgio. Você falou que você fez várias funções. Negociador de reféns. Como é que é a seleção? Por que você decidiu fazer isso? Como é que é isso na prática? Vamos lá, rapidinho. Eu fiz em 2006, né? Já tem um tempinho já. Em 2006 que eu fiz o curso. Inclusive, nós temos um curso agora em andamento, que está ocorrendo agora, de negociação. À época, a prova era... A gente tinha que fazer uma prova de matemática no pátio da academia, e eles jogando gás lacrimogênio, bomba, cachorro. Não dava nem para pensar direito, tinha que fazer uma prova de matemática lá, e depois tinha uma avaliação também, entrevista, então uma avaliação de currículo ali, de ficha, etc. O curso foi bom, nós tivemos... E depois disso eu trabalhei assim, como numa das equipes que tinha na PM, que era até com o Léo, né, que era o chefe da minha equipe de negociador. E eu tive a sorte de participar de muita operação real, assim, muita atividade de crise, né, que a gente chama. Então, e eu particularmente gostava muito, né? Eu acho que é uma adrenalina, assim, e é um prazer também, uma satisfação você conseguir liberar um refém, você conseguir pegar uma arma, né, que a pessoa está ameaçando o outro. Então, e para mim sempre foi algo muito prazeroso, porque sempre é na sua folga, né? Não existe negociação na hora do trabalho, é sempre na hora da folga, você está em casa, você está no restaurante. Uma vez eu estava numa festa de formatura, e de repente a viatura falou, o coronel me ligou, falou assim, a viatura está passando aí para te buscar. Eu fui lá de terno, de não sei o quê. Mas as pessoas não querem se matar e matar outros em horário comercial, né? Pois é, né? Eles poderiam dar uma ajuda, não é brincadeira, mas assim, foi para mim uma das melhores atividades que eu exerci na polícia, por vários motivos, né? Desde motivar a estudar, motivava muito a estudar, a ler, procurar a legislação, manuais de outras polícias. A gente fazia estudo de caso. Mas tinha alguém que via assim, você quer ser negociador, mas o cara é muito tímido, muito fechado. Tem algum tipo de forma de pré-seleção? Durante o curso, geralmente, quando que o coordenador, os coordenadores, os instrutores, eles vão analisando isso, né? Aí no curso tem as simulações. Aí tem gente que na simulação mesmo já fica, né? Porque tem uma pressão ali na simulação que às vezes a pessoa não aguenta a pressão. Mas enfim, mas eu gostei muito, cara. Foi uma vivência assim. Mas depois que é engraçado, depois de um certo tempo, eu acho que depois que antes de sair major, ou quando eu saí major, fui promovido a major, e aí me cortaram, dizendo que não, agora não pode mais não, você é muito antigo. Aí tá bom. Quando você tá... Qual foi a coisa mais tensa que você fez como negociador?
A mais tensa? A mais tensa foi uma ocorrência que teve no Riacho Fundo. Tivemos algumas no Riacho Fundo, mas essa no Riacho Fundo, que tinha um pai, que a mulher tinha traído o pai da criança. A criança devia ter uns 2, 3 anos, bem bebê de colo assim ainda. E aí ele estava com a faca no pescoço da criança. Aí, quando tem criança envolvida, bem mais delicado, né? Você fica muito mais ressabiado assim, com o que vai acontecer. E eu tive sorte porque eu consegui estabelecer um vínculo muito rápido com o perpetrador, né, que a gente chama de perpetrador, que é o bandido ali. Você tem filho também, né? Tem uma filha. E aí depois estabeleci um vínculo, a gente começou virando, digamos, amigo, né? Que a ideia é sempre você estabelecer uma proximidade, bater papo e aos poucos ir convencendo a soltar. E aí ele foi e depois de um certo tempo ele decidiu sair, uma boa e tal. Mas foi tenso, né? Porque nas primeiras intervenções, assim, de poder falar, ele estava numa porta, que é aquela porta que tem uma outra gradezinha por fora, aquela porta que tem uma gradezinha assim por fora. Sim. Ele abria um e ficava do lado de fora com o outro com uma faca no pescoço do filho dele. Não era uma criança, era o filho dele. Mas, enfim, deu certo, né? No final das contas, a gente conseguiu mudar lá. E na hora que ele me deu a criança, aí o pessoal do BOP entrou lá e aí fez o serviço deles, né? Para poder fazer Mas você ficou quanto tempo demorou para convencer Então, ele? essa não demorou muito tempo, não. Acho que foi 1h15, 1h30. E o mais longo, quanto é que foi? 12, 13 horas. Meu Deus. E com esse cara, qual foi os argumentos que você usou? Não, todo mundo é corno uma vez na vida. Não. Aí não é bom não entrar nessa área, não. Nessa área você tem que fazer ele esquecer esse assunto. A gente... Nesse dia, o Brasil tinha jogado à tarde. O Brasil tinha jogado à tarde. E aí, eu pensei que ele estava com alguma coisa de futebol. Devia ter assistido o jogo. E aí eu falei, pô, viu o jogo de futebol aí, cara? E aí logo você tem que começar a falar igual a ele também, né? Você tem que mudar a forma de se comunicar. Criar empatia. Para criar empatia, estabelecer o rapport. E aí começamos a falar do jogo, falar mal de não sei quem, nem lembro quem estava jogando, mas falava mal do jogador tal, falava mal daquele, falava bem do outro e tal. Aí depois, eu torço para tal time. Aí ficou nessa aí. Aí ele meio que esquecendo. Eu acho que ele estava alcoolizado, né? Eu acho que ele estava ou alcoolizado ou drogado ali, mas eu acho que o efeito estava começando a... Porque às vezes quando a pessoa está alcoolizada, a gente geralmente deixa o tempo passar para o efeito do álcool passar. Droga, depende, porque nunca se sabe qual droga que a pessoa fez ingeriu. Então isso aí também pode criar Às vezes pode ser rápido, às vezes pode ser muito longo, assim, ninguém sabe, né? Se for um surto psicótico, então, você não tem o que fazer. Porque sempre que eu vejo noticiado que houve negociação, lá, a impressão que eu tenho é que a PM tem imensa paciência, né? Que vocês vão ficar lá 2 dias se necessário e tal, desescalando. Então, assim, isso, o pessoal pode falar mal da PM várias coisas, mas sempre que eu vejo relatos, ficaram 4 horas, 5 horas, não sei o quê, com uma certa paciência. Enquanto o cara não fizer nada errado, vamos tentar, né? Na verdade, porque existem várias equipes, né? A equipe de negociação é uma equipe dentro de uma crise, de uma operação de crise. A equipe de negociadores é uma equipe que diverge das outras equipes em relação ao posicionamento, né? Então, a gente tem... o nosso é ganhar tempo e salvar vidas. É o lema da negociação, ganhar tempo e salvar vidas. Então, quanto mais tempo, o tempo está sempre a nosso favor. Entendeu? Na negociação, o tempo está a nosso favor. Agora, eu tenho os outros times também, né? Os outros times que têm outra finalidade específica. Né? Vamos lá, então. Boa noite, Rebeca. Bem-vindo de volta, Bianca. Gustavo. Vamos lá, então. Do negociador, mais alguma coisa? Não. Mas é um trabalho muito bacana, respeito muito quem faz, quem se aperfeiçoa. E os resultados quase sempre são muito positivos. É porque geralmente a mídia só divulga o que dá errado. Mas se soubesse o tanto de coisa positiva que se consegue... Né? E a equipe é de quantos? Você falou que é uma equipe deslocada.
Então, geralmente tem uma equipe que está de serviço e tem uma equipe que está de sobreaviso. Então, vai aquela que está de serviço, 4, depende muito da época, né? Mais ou menos 4, eu acho que é o ideal. E tem uma sobreaviso que às vezes é necessário. Uhum. Mas então os 4 têm funções específicas ou você só... Cada um tem uma função específica. Cada um, A se tiver Bianca... 2, 3, 4, 5, cada um vai ter uma função. Ok. Então tem o cara que fala, o cara que fica de olho, o cara que está pronto para entrar. Eu não vou poder entrar nos detalhes, mas sim, mas tem. Ah, ok. Não, tranquilo. Mas tem. A Bianca pergunta, tem etapas para executar uma negociação? Tem. Pode ser que tenha, porque vai depender muito do ânimos do bandido, né? Do perpetrador. Então, essas etapas elas vão variar de acordo com o perfil que é traçado do perpetrador. Então, muitas vezes, o perpetrador, sei lá, ele é traçado o perfil, aí, de repente, que ele usa alucinógeno e tal, tem algum tipo de... Né? Aí é um tipo de negociação. As negociações, elas mudam de acordo primeiro com o perfil. Então, sim, tem etapas, mas as etapas vão variar de acordo com o que ficou decidido, porque existe também tipos de negociação. Então, tem negociações e negociações. Então, tem situação que não tem como é impossível negociar. Então, E de onde vocês pegaram o material assim de como fazer negociação? Tem um consenso internacional? Veio dos Estados Unidos? o básico é do FBI. E como é que é a adaptação para a cultura local? Porque imagino que tem países que bater papo de futebol não seja exatamente o melhor, né? Não, mas isso geralmente não é ensinado, porque isso aí é o que geralmente digamos assim, é a virtude do negociador de ser criativo e conseguir estabelecer o vínculo com a pessoa. Que isso não está escrito. Fala sobre isso, você aprende assim, algumas coisas básicas, né? Você tem que estabelecer contatos, tem que tentar fazer com que ele converse com você tem que fazer, e etc. Mas essas coisas de futebol, falar de skate, falar da greve que está acontecendo, isso é uma coisa muito do feeling de quem está negociando. Né? Às vezes é uma deixa do cara. Às vezes o cara escapole alguma coisa que ele estava pensando, e aí fica muito mais fácil, né, para o negociador, se for rápido, conseguir pegar aquilo lá e implementar. Vocês lidam também com tentativa de suicídio, essas coisas, né? Tudo. Ah, interessante. Tudo. Se for algo mais sério, terrorismo, etc., aí não, né? Terrorismo já tem um protocolo federal para tentativas de casos de terrorismo, né? Que no Brasil a gente ainda não teve, mas nunca se sabe. A Bianca pergunta, o aprendizado profissional da negociação já ajudou na sua vida pessoal? Ô, Bianca, mas muito. Mas muito. Tem coisas que a gente... Tem muita coisa que a gente aprende, né, que a gente importa, né, para a nossa vida. Tem coisas... tanto, às vezes coisas boas, às vezes coisas não tão boas, mas sim. Mas não te ajudou a evitar o divórcio, né? Não, o divórcio foi impossível. Todas as minhas técnicas e táticas de negociações foram pro ar. Gente, avisando aí, o Major tá solteiro. Ainda bem que tem pouca gente no Exatamente, né? Mas você já ficou tentado a usar essas técnicas no momento errado, assim? Não. Não, né? Não. Até porque eu acho que a gente tem que separar, né? Tem coisas que, por exemplo, que é nato, assim, que eu acho que acaba virando meio que um cacuete, assim, um vício, que é, por exemplo, a mania de chegar no local e observar o local inteiro, entendeu? Ver quantas pessoas mais ou menos tem. É um negócio meio que natural, não é uma coisa que a gente pensa, é uma coisa que acontece. E isso é meio que todo policial, às vezes, tem um pouco disso, né? Você entra, Mas olha... todo militar tem um pouco disso. Ver se tem alguém conhecido, ver se tem... Nunca sentar de costas para a janela ou de costas para a porta, essas coisas que... Todo militar, policial militar. Policial e militar, todo mundo tem um pouquinho disso. Assim. Então, a observação a gente tem muito isso, né? Analisar
observar bem, observar comportamentos, o cara está piscando demais o olho, isso, a gente tem isso pode ser um tipo de coisa, se ele está bebendo, tem uma série de coisinhas que a gente fica... Então, a observação ela se torna um elemento muito importante assim, da atividade. É. Todo policial me diz que ele sabe captar quando a pessoa está mentindo. Sem exceção. Então, na negociação, a gente estuda bem análise comportamental, a gente faz análise comportamental, tem muito disso, né? Análise comportamental, PLN, tem esse tipo de matéria, de atividade que realmente você acaba... A gente até conversou sobre isso esses dias, não foi? A questão Foi. foi você acaba analisando um pouco essas coisas do ser humano, né? Meio que involuntariamente, né? Nem involuntariamente. Involuntariamente você analisa alguns comportamentos e depois você fala, nossa, eu estou aqui analisando pessoas sem querer, não tem nada a ver. Exatamente. É aquela piada, quando você encontra o dentista, você para de sorrir, quando você encontra um psicólogo, você para de falar coisas muito pessoais, né? Vamos lá, tem alguma coisa na polícia que você não teve chance de fazer, porque você chegou a major? Alguma área que você ficou assim, caramba, eu devia ter... Tem. Eu gostaria de ter feito o curso de sinotecnia, que O que seria sinotecnia? é o sinotécnico, é o que trabalha com cães policiais. Hum, Então, é um curso que, quando eu era tenente, era só para tenente, depois você vai subindo, e depois fica meio difícil. Eu, casado, faculdade, aí fica complicado depois de um certo tempo conseguir fazer alguns cursos, né? Até convite assim, para trabalhar em uma unidade que você acha bacana, mas há momentos que você tem que priorizar, não dá para fazer tudo. Então, o de sinotecnia foi um. Eu acho que o de químico, talvez eu fizesse, talvez o de químico, mas estava no mesmo clima do sinotécnico. E ser juiz militar, na auditoria militar, no tribunal. é. Ainda é possível, né? É porque a gente pode trabalhar como juiz militar. Né? Todos os julgamentos, eles são presididos por um juiz de carreira, um juiz togado, e mais outros cinco ou seis oficiais superiores aqui em Brasília. E lá são feitos julgamentos, é por votação, a maioria vence, independente da votação do juiz togado. Ele pode ser o voto de Minerva, mas... Vamos lá. Agora, mudando de assunto, você foi para o Haiti, Sudão do Sul, República Centro-Africana. Como é que começou isso? Eu recebi influência do meu pai, porque quando eu era adolescente, meu pai ele foi para a missão de paz em Moçambique, em 92, 93, por aí. E desde então, assim, ele contava muita história. Eu acho que a metade era mentira, deve estar vendo aí. A metade era mentira, mas ele contava muita história. Tinha leão, tinha não sei o quê, que as pessoas... E aquilo meio que sempre ficou no meu imaginário, sabe? Aquela coisa de poder fazer uma coisa, né, em prol dos outros. Eu sempre tive muito essa coisa de fazer voluntariado, de fazer algo que eu possa impactar a vida de alguém. Eu falei, pô, mas se eu for polícia... Aí quando eu entrei na polícia, eu falei, bem, eu vou poder fazer isso. Né? Aí quando eu estava na academia, apareceu... a gente teve uma palestra com alguns que tinham acabado de voltar do Kosovo. Os caras, aí eles mostrando as fotos assim, eu já estava me vendo lá, né? Cara, que fantástico, assim, né? E lá teve bombardeio da OTAN no Kosovo, teve guerra pesada lá, contra a Sérvia e tal. E depois disso, eu fiz prova durante 7 anos. Fiz 7 anos de prova. Todo ano eu fazia prova, mesmo sabendo que não iria. E depois eu fui para o Haiti, passei 1 ano trabalhando na área operacional. Foi uma experiência muito boa, assim, uma experiência... Eu era novo também, mas tive a oportunidade de conhecer o país inteiro, porque a gente trabalhava na direção de operações. Então a gente viajava, tá tendo um conflito lá, não sei o quê. A gente parecia até autoridade, chamava um helicóptero, o helicóptero já descia, a gente já pegava o helicóptero, já ia um monte de helicóptero, já ia.
E era uma fase, em 2006 era uma fase um pouquinho mais pesadinha, assim, ainda tinha uns confrontos ainda. Aí depois eu voltei, passei alguns anos, aí nesse período eu fui dar aula sobre esse assunto, sobre ONU, etc. Viajei a alguns países, né, Noruega, Suécia, Estados Unidos, enfim, fui para alguns países. Aí eu voltei para o Haiti de novo, e lá eu fiquei mais um ano e meio, mas já na segunda eu já fui mais como docente. Assim, já trabalhei um ano e meio como docente. Trabalhei um ano e meio na Academia Nacional da Polícia Haitiana, fazendo uma revisão curricular, e depois aí tive um problema lá, né, com o meu chefe lá, que era do Mali, que ele não queria seguir o padrão internacional da ONU, assim, ele queria impor o dele. Eu falo, olha, não tem como colocar o do Mali aqui, porque se cada um colocar o do seu país, os haitianos vão ficar malucos, né? Não tem como. Mas enfim, aí eu acabei saindo, aí fui trabalhar com o curso de formação inicial, treinamento inicial e educação continuada para os policiais que já estavam na missão, os policiais internacionais da missão. E nisso aí eu fiquei um ano e meio trabalhando no geral, né? E tive a oportunidade de viajar também bastante. Fui para Suíça, fui fazer um treinamento de capacitação na China para poder fazer seleção de policiais. Aí viajei à Argentina, Chile, Uruguai, aí já viajei bastante. Assim, foi uma oportunidade muito, muito, muito interessante. Mas então, qual foi o pior? Qual foi a missão que você achou que foi pior, te incomodou mais, você enfrentou mais perrengue? Então, aí, para aumentar, assim, só para a gente poder falar de outro, aí depois eu tirei um período off, aí fui para Papua Nova Guiné. Fui como consultor do Alto Comissariado de Direitos Humanos. 5 meses. Depois, quando eu fui para Nova York, eu fiquei lá, aí tinha algumas missões assim na África, sempre tinha umas missões. E aí eu fui para Sudão do Sul, República Centro-Africana e fui para Genebra também. Mas Genebra eu ia todo ano para um. Agora não existe mais isso, né? Agora é só online, mas antigamente a gente ia. Até sinto falta desse aí, para deixar registrado. É sempre gostoso o ambiente que você tem várias nacionalidades, você aprende muito, né? É bom demais. Agora, assim, desses, a República Centro-Africana é um país muito, assim, um quebra-cabeça que falta peça, sabe? É um quebra-cabeça de criança, assim, quebra-cabeça daquele que 10 peças, mas faltam umas 3, entendeu? Tipo assim, não bate, nada bate, assim, tudo que você vai falar lá não bate, porque é um país altamente complicado, assim, eles têm a missão da ONU, tem uma missão europeia, tem uma missão só da França, tem uma missão só da Rússia. Eu falei, mas, gente, mas que maluquice, o que é isso tudo, né? O que é esse tanto de gente aqui? E, por exemplo, aí treinamento para a polícia nacional lá deles. Aí a ONU dá um, a Europa dá outra, a França dá outra, a Rússia dá outra. Cara, na boa. Então, eles meio que aceitam tudo. Que vier, eles topam, entendeu? Tiver um acordo bilateral, eles Tá podemos valendo. dentro. Então, isso é ruim para eles, na verdade, porque eles vão ficar prejudicados, só que eles não negam nada. Assim. Mas Então, você fala francês ou aprendeu lá? não, falava, né? Agora só engano. E qual que você gostou mais dessas missões? Dessas missões, eu acho que a mais impactante para mim, eu acho que foi o Sudão do Sul. A gente tem muito brasileiro lá, a gente tem muitos colegas PMs lá agora. Mas eu tive a oportunidade de ir na missão que o Sudão do Sul tem 10 estados. Eu viajei a 5. Todos os estados que tinham campo de deslocados, eu fui. Então, assim, tinha um que tinha 135 mil pessoas deslocadas. Assim, é uma cidade, né? É um negócio imenso. Assim, aquele bando de menino correndo atrás da gente, aquele bando de criança. A gente tinha que ter até escolta, porque é tanta gente querendo tocar na gente. Porque criança, em alguns países tem disso, né? Querem te pegar, querem pegar no seu cabelo, somente seu cabelo ele é diferente deles. Então,
Lá eu pude ver muita pobreza, assim, pobreza. Eu pude ver o nível que as mulheres não são nem subjugadas, elas estão num patamar muito inferior ao de um aceitável. É um negócio assim absurdo, um negócio muito que chama atenção. Não precisa ninguém te falar, você está andando, você vai percebendo como é que as mulheres lá são tratadas. Eu até estava aqui, eu ia te mandar uma foto de uma cela que tem no Sudão do Sul, que um amigo meu me mandou, uma cela feminina. É inacreditável, assim, é um negócio... Então, a mulher lá, os homens, por exemplo, como eles são ex-guerrilheiros, eles não podem sair são mortos. A mulher, então, ela é responsável por tudo. Então, ela acorda, faz o chá deles, faz a comida, sai do local que elas podem sair, mas tem um horário, porque depois do horário podem ser estupradas. Então, tem toda uma questão também de se sair, toma cuidado, volta cedo, antes que se escureça, porque depois você pode ser estuprado. E aí ela volta com aquele fardo de palha para poder fazer fogo, sabe? Aquela coisa pesada, assim, que o suor descendo. As crianças também, você vê pouco futuro. Uma coisa que é generalizada, assim, em todos esses países, é que você não vê um futuro para aquelas crianças. Você olha assim e fala, cara, o que essa criança tem pela Tem de frente? oportunidade. Vai ter de oportunidade. É muito assim... e eu, como eu viajei a 5 estados do país, eu pude ver as variações até de grupos étnicos bem diferentes, né? Lá eles têm o grupo étnico considerado mais alto do mundo, né? Que são os Dinkas. As mulheres lá, você olha assim para a mulher. Eu me achei Uma mulher baixinha tem 1,80. né? As mulheres lá são enormes. Os homens nem se falam, né? Os caras são imensos. Assim. E nos outros, no Eric, tem o rosto todo cheio de cortes, né, para poder fazer os ritos de passagem deles. Então, acho que o Sudão do Sul ele impactou muito, porque lá não é nem a pobreza, a desgraça é muito visível. A desgraça, geralmente nas capitais não é muito. Juba você não vê muito assim, essa desgraça. A capital tende a estar melhor, né? Mas é pesado. Mas no interiorzão, assim, já na fronteira com o Sudão, aí você vê que realmente é pesado. Meu pai foi numa missão para o Haiti e ele falou que no bairro Rico lá tinha 2 restaurantes franceses, melhor que qualquer coisa em Brasília. Não, Quer dizer, mesmo um país... no Haiti que eu morei lá tem vários restaurantes que são fantásticos. Assim. Tem um bairro lá, como se fosse o nosso Lago Sul, uma coisa assim. Tem um bairro lá que só tem restaurante, shopping assim, né? Uma galeria, casas maravilhosas. Então, assim, tem uma parte... Aí você vê lá, tipo assim, uma Lamborghini sem placa. Entendeu? Tudo lavagem de dinheiro. Tem um monte de carro lá zero. Como é que esse carro parou aqui sem placa? Né? Tem lá, tem um povo rico. Agora tem uma grande, 90% da maioria, 80% na miséria. E quão efetivo você acha que essas missões são, em geral? Ou é um negócio que é a longo prazo, que tem que ter uma certa resiliência? Tem uma frase... Eu até pergunto isso porque no Afeganistão, como as forças armadas e policiais lá desmancharam, né? Apesar de tanto investimento e treinamento. Porque assim, a questão política e orçamentária que realmente define essas coisas, né? Digamos assim, quem vai lá operar, quem vai lá, no caso eu como policial, alguém outro da Forças Armadas, civis que também trabalham, eles estão ali como operadores, estão ali para pôr em prática o que as autoridades do nível, né, político-diplomático resolveram como sendo o ideal. E nem sempre é o ideal, mas assim, eu vejo assim, como muitas coisas na vida, como um mal necessário. Eu vejo como um mal necessário porque ninguém quer no seu país, a gente aqui no Brasil também não queria que uma força internacional chegasse aqui e tivesse não sei quantos mil militares, não sei quantos mil policiais, não sei quantos mil, né? Dizendo, olha, ô Guilherme, não é assim que faz tradução, não. Isso está errado. Não é assim, não. Você está fazendo tudo errado. Deixa eu te ensinar aqui, ó. O manual é esse, o manual que você está usando. É complicado, entendeu? Então, assim, existe também muito dessas pessoas que são muito resistentes a quem vem de fora.
em alguns países, principalmente o Haiti, que o Haiti é muito, o Haiti, digamos assim, ele tem um orgulho muito latente. Mas é necessário, tanto é que o Haiti agora quase que entrou em colapso de novo, né? Recentemente, no mês passado, quase que entrou em colapso. Já tiveram 7 missões da ONU. Então, assim, por quê? Porque eles decidem mudar o status da missão, embora tenha uma missão lá, mas é uma missão política, mas não adianta ter missão política. Entendeu? Então vai ter lá uns 4 policiais, uns 4 militares, e o resto é tudo... Né? Não adianta. Num país que ainda tem uma fragilidade muito grande, a missão política ela tem que, eu acho, fazer parte desde o início, e trabalhando desde o início, e não entrar já quando acabou a parte de estabilização, acabou a parte de... Agora vamos entrar a parte política. É como se há uma quebra, quase, né? Eu entendo que não. Eu entendo que deveria ir mais ou menos junto, assim, as coisas deveriam caminhar juntos. Qual foi o maior aprendizado que você teve dessas missões no exterior? O maior aprendizado... Eu tenho para mim assim que todo mundo pode impactar a vida de outra pessoa. Talvez esse impacto ele não seja tão visível aos olhos dos outros, tão direto aos olhos dos outros. Pode ser indireto, mas tem. Por gestos, por ação direta, por ação indireta, a gente tem como impactar. Né? Eu te falo assim, porque no Haiti, principalmente depois do terremoto, que matou mais de 300 mil pessoas, ninguém sabia ao certo a quantidade, nós tínhamos cerca de 400 orfanatos só na capital. Crianças que perderam os pais. Caraca. 400, era um negócio assim. E aí, geralmente, o pessoal da ONU, geralmente, os órgãos internacionais, eles juntam um grupinho e aí apadrinha um orfanato. Pode parecer simples, mas aquilo lá é o que vai garantir. É o café da manhã todos os dias, é o almoço, é a sopinha da noite. No final de semana lá a gente levava brinquedo, né? Brincava e etc. Então, isso na hora, às vezes à noite, fora, né? na correria. Então, a gente sempre tem como contribuir. Eu vi em todos esses países muita gente ajudando. Cada um à sua maneira. Entendeu? Então, um dia desse até... Eu fui fazer um voluntariado em Moçambique, que não é um país tão miserável quanto outros, mas é muito pobre, em 2017, e eu fiquei muito amigo da coordenadora do projeto. E aí eu fui lá, fiz uma semana de voluntariado, ajudei e tal, aquela coisa. E esses dias não, tem um tempo atrás, com a pandemia, né, eu falei, pô, eu queria mandar um dinheirinho, né? Mas a gente vai, né? Difícil de tanta coisa entrando, tanta coisa. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, ô fulano, eu tava querendo mandar um trocado, mas assim, tô meio com vergonha, porque não tô com muito dinheiro e tal, não sei o que, né? Muito dinheiro assim, para poder ajudar mesmo, né? Ela falou, Sérgio, esse que é o problema. Todo mundo deixa de ajudar porque acha que é pouco. Mas cada um mandasse R$1, ou R$5, ou R$10, nossa, eu já me ajudava muito aqui nas atividades. Então, isso, aí na hora eu já mandei um pix para ela. Então, Eu sei como é que é. Às vezes alguém colabora mais um mês, no outro o pessoal começa a esquecer, é normal, acontece também. Mas vamos lá. Agora, eu reparei que assim, você é muito novo quando você fez essas missões internacionais e, pelo que você explicou, você tinha uma responsabilidade razoavelmente grande, né? Na primeira missão, eu não sei se eu tinha 27 ou 28. Não é tão novo, não, que hoje em dia vai um pessoal mais novo, né? Mas naquela época era, porque naquela época eu não podia ir tenente, só podia ir não sei o quê. Mas, sim, talvez na minha primeira missão. Na minha primeira missão, talvez sim. Porque a gente trabalhava com operações, então tinha morte, né? Eventualmente tinha Tinha que ser gente nova mesmo para aguentar, né? Não, até que a maioria não era. Na maioria era um pessoal mais experiente, assim. Mas a gente trabalhava com morte, com uma certa frequência, prisão, esse tipo de atividade que é a atividade mais cansativa, assim, mais, digamos que muita gente foge, assim, corre e não quer trabalhar. Mas para mim eu achei fantástico, né? O que me permitiu
conhecer o país todo. E tem até, e, assim, e muita discussão, né? Porque às vezes tinha muita discussão. E a gente aprendeu que a gente tinha que fazer várias reuniões antes de uma operação, se não fosse a toque de caixa. Eu tenho até uma foto muito bacana, que somos 10 policiais numa sala, cada um de um país. E cada um querendo colocar a forma que ele acha que deveria fazer aquela operação, entendeu? E a gente ficou nisso aí quase 2 horas. Quase 2 horas debatendo sobre... Um falava, não, mas tem que entrar assim, porque lá na Rússia, desse jeito. Não, o francês, porque na França a gente faz isso aqui. E isso aí ficou uma hora, 1 hora e meia. Eu falei, gente, a gente vai atravessar o país, a gente tem que ir embora, não pode ir. Então tem uma experiência boa, assim, me proporcionou assim, um aprendizado muito grande. E vamos lá, e para a ONU, o que que você fazia? Você estava numa baixa patente também ou não? Em Nova York? É. Não, eu já era major. Ah, ok. Mas e aí, como é que foi isso? Como é que você foi para lá? O que que era a sua função lá? Então, para os cargos que tem na sede, né, nas sedes, nos QGs da ONU, toda vez que abre que um cargo fica vacante, fica vago, eles anunciam aquele cargo para todos os Estados-membros. E aí os Estados-membros indicam a quantidade de policiais que eles acham que tem que indicar, e aí começa um certame entre os concorrentes para conseguir essa vaga. É uma vaga bem complexa, né? Porque lá eu aprendi que sem política também não adianta. Você fica, né? Tá lá um brasileiro, um chinês que é o segundo maior contribuinte da divisão policial, e tá um norueguês que investe não sei quantos milhões na divisão policial. Aí tem um brasileiro. O que o Brasil contribui? Nada. Nem com efetivo, mano. Então é uma briga complicada. Mas então, aí eu fiz 4 anos, prova para ir, bati na trave em 3 e consegui na última, né, na última vaga. Você ficou 2 anos lá, né? Fiquei 2 anos. E o que que você fazia lá? Por que que tem um policial lá? Lá, a divisão policial da ONU fica lá. A sede da divisão da polícia da ONU fica lá. Que todas as missões têm policiais, né, componentes policiais. Tem uma seção da divisão policial que é em Brindisi, na Itália, que fica na base logística da ONU. E tem o gabinete do diretor, subdiretor e outras 3 seções na sede de Nova York. Eu trabalhei, no primeiro ano, eu trabalhei como gerente de missões, não sei como é que seria, mission manager, eu não sei direito, gerente de missões, né? Então, tinha uma quantidade de missões de paz que tinham policiais, eu era responsável, eu e toda a minha seção, cada um tinha suas missões e era backup de outras missões. Então, a gente era responsável por fazer acompanhamento operacional do que estava acontecendo naquele país, para ver se alguma coisa acontecia, e, se acontecesse, fazer um flash report, que ele chamava, que é um e-mail rápido informando o que aconteceu. Geralmente mortes, chacinas, estupro, essas coisas que tem uma repercussão muito, muito grande, né? Isso foi o primeiro ano que eu trabalhei com isso. Teve uma reforma da ONU em 2018, então, quando teve essa reforma, se expandiu o trabalho tanto da divisão policial quanto dos outros. Então, por exemplo, todos os países do mundo passaram também a ser observados por a gente. Assim. Então, foi um negócio... Então, assim, a gente tinha as missões que a gente era responsável, que era uma coisa, fazer documento, fazer papelada, ligar para ver se está tudo certo, isso o tempo todo. E depois eles dividiram os países, eu fiquei com 42 países. E nesses 42 países, a nossa responsabilidade era um país que não tem missão de paz da ONU. Então a gente tinha que acompanhar para ver se alguma coisa pudesse ocorrer que pudesse transformar sei lá, numa manifestação agressiva da população, um possível golpe militar, ou então uma catástrofe natural, um tsunami, alguma coisa desse jeito. Então, às vezes, a gente trabalhava de um jeito que, quando a gente via que tinha alguma coisa pegando no país, a gente nem sabia direito,
Cara, esse país não é meu, mas o cara não deve estar sabendo. E mandava pro amigo, ah, tá lá no teu país isso aqui. Aconteceu isso comigo, lá, um país que eu nem lembro o nome. Tava tendo, acho que teve um tsunami em um e teve um outro que foi tentativa de derrubar o presidente. Que, cara, não tem como ser, né? 42 países é muito difícil acompanhar assim, o que está acontecendo. Mas alguém me mandou, falou, cara, vem aí e tal. E aí na hora o povo já manda e já resolve. E no segundo ano, exatamente um ano, do segundo ano eu trabalhei na seção de crime organizado e transnacional. E aí foi uma experiência muito bacana, uma experiência que a gente trabalhava na sessão. Eu tive que aprender muita coisa, né? Porque não é uma coisa que a gente lida no dia a dia, então tive que trabalhar, digamos assim, a cabeça estudando muito o que o pessoal trabalhava e as resoluções da ONU sobre o assunto. Mas foi uma experiência muito bacana. A gente trabalhava com, a gente tinha pontos focais em vários países que trabalhavam com crime organizado, que desenvolviam trabalhos para fazer, principalmente, aí tinha tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, tráfico de droga, tráfico de armas, todo tipo de tráfico passava lá. E a gente trabalhava muito próximo com o pessoal da Interpol, que eles têm lá uma representação junto à ONU, era o nosso parceiro lá, o pessoal da Interpol. E tinha outros parceiros, alguns países que bancavam alguns projetos nossos. Então, eles financiavam alguns projetos. Então, foi uma experiência assim, fantástica. Conheci também profissionais assim, de altíssimo nível. Assim, foi uma experiência E impecável. quanto que essa interação com polícias diferentes acabam trazendo melhores práticas ou práticas diferentes? Existe uma tendência à convergência das polícias, mínima que seja? Pelo menos para mim, eu acho que sim. Porque eu vejo que há muita, como eu te falei antes, né, a questão das boas práticas que eu sempre busco. Às vezes eu falava assim, por que vocês fazem isso no seu país? Então alguém falava assim, eu faço isso no meu país. E eu falava, que diabos os cara faz isso? Eu pensando, né, o que esse cara tá fazendo? Me explica aí. Aí a pessoa ia explicar, eu falei, não, mas... Ou seja, e chegava um ponto às vezes, muitas vezes, às vezes sim, às vezes não, mas muitas vezes que eu falava, cara, tá certo. Tá É certo. uma boa ideia. Teve até uma troca de conversa lá de um amigo meu que era britânico com um policial que era do Quênia. E a gente tava lá e o cara falou assim, vocês não usam arma de fogo? Aí o britânico falou assim, não, vocês usam? Aí ele, claro que nós usamos. Ele, como assim? Mas por que vocês usam arma de fogo? Aí eu queria, mas como assim vocês não usam arma de fogo? Aí ficaram os dois. Aí ele falou assim, você é policial, você tem que andar armado. Ele falou, não, eu não preciso andar armado. O fato de ser policial não me obriga a andar, eu sei usar a minha arma. Se eu precisar, eu vou saber, mas eu não preciso usar a arma. Então eles ficaram tipo no embate, tipo assim, mas por que você não usa? Por que você usa e tal? E aí o britânico deu uma resposta simples, assim, que meio que acabou a conversa. Falou assim, eu não uso, eu vou simplificar, ele falou assim, eu não uso porque a minha comunidade, a minha população, ela diz que eu não devo usar. Okay. E a cultura no meu país, ela me permite que eu não use. E se eu precisar de alguém, de uma equipe armada, em menos de 5 minutos, qualquer lugar que eu estiver, eles vão chegar. Mas 5 minutos você pode morrer. Sim, posso morrer. E você armado também pode. É uma questão cultural tão grande, tão É. divergente entre os países, né? Vai falar aqui no Brasil, vai para a rua sem arma. O cara fala, ué, o Major ali enlouqueceu de vez, né? O cara ali está totalmente tentando. Não tem por quê? Porque culturalmente a gente é formado para correr atrás, para prender, para não sei o quê. Repressão até certo ponto também, né? É por isso que eu acho que a nossa Mas, formação, e a nossa formação não só policial, a nossa formação como cidadão, como cidadãos, né? A nossa com formação certeza. ela é precária, né? Tanto que os soldados britânicos no Afeganistão, eles tinham instrução de sair sem capacete, faziam patrulha a pé. O americano não, ele entrava, vinha num carro cheio de todo blindado, cheio de arma. O britânico não, vamos fazer patrulha a pé, sem capacete, vamos se misturar no meio, né? Perigoso, mas no fim morreram menos britânicos, em termos do número geral. Vai entender, né? Tem um caso que é interessante. Eu tava na Noruega
E aí, no final de semana do curso, que eu estava lá ministrando com o pessoal, a gente foi para Oslo. E aí, cada grupinho ficava com um policial para eles levarem, para conhecer a cidade e tal. Aí tinha uma viatura deles lá. Eu já sabia que eles não usavam arma, né? Aí um amigo meu falou assim, aquele pessoal lá tem arma. Eu falei, ah, é? Então vamos lá. Eu cheguei lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, olha, não, eles estão sem arma. Não, a arma está na viatura. Eu falei, como assim na viatura? Está no cofre. Eu falei, tá no cofre da viatura? Mas como assim, cara? Não, pô, peraí que eu vou te explicar. Pegou lá, empresta a chave, deve ter pedido lá, empresta a chave aqui. Tem a chave. Se tiver alguma situação muito grave, ele fala, parado. Eu falei, o cara para? E ele, por que ele não vai parar? É a polícia pediu, né? A polícia mandou parar. Eu falei, certo. Aí a gente foi, ele foi, abriu a porta, aí tem um cofre bem entre um banco e outro. Aí ele foi, abriu com a chave, aí tava a arma toda desarmada, toda desmontada. Eu falei, mas tu ainda vai montar a arma? Ele, claro, como é que vou deixar a arma montada? Aí eu falei, certo. Aí ele foi, montou, pegou o carregador, colocou uma por uma das munições. Ah, não, jura? Cara, eu fiquei assim, eu falei, não é possível, isso é pegadinha, né? Eu falei, isso aqui é trote, não tem lógica isso. Aí ele falou, e eu falei, cara, mas nessa hora ele já matou todo mundo. Eu, não, por que vai matar? Tem que matar não, cara. Por que a pessoa vai matar outra assim? Mas demorou quanto tempo ele montar, tirar a arma, fazer tudo? Ele foi até rápido, mas o suficiente para ter uma chacina, entendeu? Foi tipo 2 minutos, ainda carregando munição. Não, mas primeiro ele falou assim, coloque sua arma no chão, desarmado. Porque o cara pode colocar a arma no chão e se entregar também, tem isso lá, né? Claro. Porque a arma ele só pega se o cara ameaçar. Ele vai respeitar o policial e ir lá no carro pegar a arma. Eu sinceramente, é porque eu vi. Se me contasse, eu ia falar, isso é papo de pescador, isso é conversa de pescador. O meu tio morou na Suécia um tempo e ele foi pego bebendo e dirigindo, perdeu a carteira, não sei o quê. Só sei que no fim das contas ele tinha que fazer uma semana de cadeia por causa dessa história. E lá eles te mandam assim, você tem até tal data para ir para cadeia, né? Como se fosse assim, é um compromisso que você tem. E ele foi enrolando e alguém falou, olha, é bem sério, você não fazer isso, é melhor você ir lá. Então na última semana ele foi. Chegou lá, cama própria, TV, altos confortos, é como se fosse um hotel normal, assim, entendeu? E ele ficou assim, foi maravilha, tirei férias de uma semana. Por conta do Estado. Ele, assim, pô, eu tenho que ser mais preso algumas vezes aqui, dá para dar uma descansada, não? Não é, cara. Então tem coisas É assim que outra assim, pode realidade. o nosso nível de compreensão, porque culturalmente a diversidade é muito grande, né? As diferenças são enormes e não dá nem para. É só quando você presencia mesmo, porque às vezes se a pessoa te contar, você não entende, né? Mas, por exemplo, a polícia sueca não está dando conta das gangues. O que Está aconteceu rolando. com a Suécia era o seguinte: até 2000, até antes dos refugiados, aí, principalmente sírios, né, e etc., eles tinham um probleminha que eram imigrantes ilegais do leste europeu, segundo eles, né, que iam para lá para fazer assaltinhos assim, tipo, furtar aqui, roubar um posto de gasolina, umas bobeiras dessas. Mas eles tinham tudo meio que monitorado, assim, não era uma coisa muito drástica, assim. Quando eles abriram as portas para os refugiados sírios, e aí eles abriram a porta e não tiveram uma cautela de ter um controle mais rígido ali em relação a eles, segundo as pessoas, os policiais que eu conheço de lá, eles perderam o controle, né? Eles perderam o controle porque eles não conseguem mais monitorar o que eles faziam antigamente. Fazer o que eles faziam antigamente, eles não conseguem mais fazer. Então, eles perderam o controle e falou que tá tendo uma pressão, inclusive, muito grande lá com o primeiro-ministro, etc., para que eles fechem a porta para mais refugiados, porque nem os que eles têm lá, eles estão conseguindo resolver. Então, hoje eles estão tendo alguns tipos de crime, por exemplo, roubar um celular, que aqui no Brasil é uma coisa super normal, né? Você dá um mole no celular, você vai lá e pega. Para eles, é a coisa mais absurda. Como assim você vai roubar meu celular?
Não tem explicação, o celular é meu, né? Por que a pessoa vai roubar o celular de alguém? Falei, tem que fazer um estágio lá no Brasil que vai mudar de concepção. Mas, É. Mas eu ele... fiquei impressionado como a polícia parece que está paralisada, porque eles não foram treinados para isso, Não. não têm o costume, e as gangues estão ficando extremamente violentas. Para quem não sabe, as gangues estão usando até explosões e está rolando muito mais tiroteio. Então o índice de homicídio na Suécia está batendo todos os recordes, especialmente no sul da Suécia, né? E a polícia, que nem a nossa polícia não sabe agir como a britânica, os suecos não sabem agir como a nossa, né? Não, não sabem. E aí eles falam, porque tem países, e eu acho que não estou lembrando da Suécia, mas, por exemplo, o Canadá. Se você fizer um saque de arma, se você tirar a arma do coldre, você está imediatamente, automaticamente suspenso, retirado do serviço. Porque sacou. Isso que é uma coisa que, por exemplo, no Brasil, quem não fizer isso vai tomar um esporro do outro policial. Tá louco, não tira do saco, né? Não fez segurança e tal. No Canadá, se o cara sacar, em algumas províncias, né? Algumas polícias, ele já fica afastado. Ele fica afastado e ele vai ter vai ter tipo uma mini investigação para ver qual foi as circunstâncias que fizeram ele fazer o saque de arma. E depois ele vai ter um acompanhamento psicológico durante umas 2 semanas, assim, para ver se ele está ok. Aí, estando ok, ele vai para o stand de tiro fazer a prova de credenciamento de novo. Gente. Então o cara só saca a arma lá se for tipo assim, né? Assim, não são em todos os locais, mas assim, em alguns que eu conheço policiais, sim. E eu lembro que eu acho que nos países escandinavos tem isso. Está acontecendo muito isso na região de Malmo, na Suécia, né? Que fica no Sim, o sul. sul da Suécia. Malmo, e ali já tem a Dinamarca, ali, que também está começando a sofrer um pouco sobre isso. Só que o policial dinamarquês, não da polícia, né? Mas a outra instituição lá, eles são bem mais rigorosos, assim, na parte transfronteiriça. Mas isso é outro assunto, mas assim, eu conheço gente que foi morar lá, a integração também foi mal feita, né? Dar aula de idiomas, criar assim uma integração mais razoável, né? E o volume foi muito grande, né? Quase 10% da população, né? É muita Então, coisa. é complicado, né? Muita coisa. Agora, eu não sei, é curioso, porque eu brinco que no Brasil todos os imigrantes foram integrados de uma forma, a gente tem de tudo, japonês, ucraniano, suíço, tudo aqui, e culturalmente, mais ou menos, todo mundo se integrou, não tem essas divisões, né? Mas hoje nós temos refugiados. Mas assim, uma coisa é a imigração, outra coisa são refugiados. Então, a É gente pegar verdade. os refugiados haitianos e venezuelanos hoje, eles vivem no chão, né? Muitos deles moram no chão, na rua, na praça, que inclusive causam um transtorno para né, a cidade, para a administração da cidade muito grande. Então, eles não são bem quistos, por exemplo, lá em Roraima, pelo que eu pude levantar, eles não são bem quistos. Lá tem a estrutura do lado que o exército montou umas barracas para poder fazer um apoio, tem uma operação lá, e a cidade tenta prover, o estado tenta prover, mas a quantidade é muito grande, né? Então eles preferem passar fome no Brasil do que passar fome lá. Só que no Brasil acaba que não passa fome, mas vive em condições desumanas, dorme no chão e tal. O haitiano também, o haitiano migrou não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul. Tem haitiano espalhado na América do Sul inteira. Mas, Mas realmente, diferentemente... o imigrante e o refugiado é coisas bem diferentes também. Diferente. Eu tenho tido experiências muito boas, né? Você vai no supermercado, o cara fala com sotaque francês, haitiano. Tem uma panificadora que tem uma moça do Mali, né? Também fala francês. Então, assim, eu nunca ouvia Legal. francês no Brasil, né? E aí, e pelo pouco que eu sei, todos eles são bem trabalhadores, etc, né? Realmente o refugiado é que vem em condições um pouquinho, às vezes, mais complicadas, né? Quem era rico na Venezuela foi embora há muito tempo. Exatamente, né? Mas aí tem Acho um que problema. Esse é um outro assunto, mas assim, quando uma elite, uma pessoa educada sai de um país e não volta, né? Como é que você faz a paz de novo, né? Então, mesmo essas pessoas se integram facilmente, mas até que ponto a Síria precisa deles para reconstruir o Afeganistão? Mas é outro assunto, né? vou nem comentar. Vamos lá. Se você não fosse CPM, o que você seria hoje? Perguntinha boa, hein? Se eu pudesse ser,
diplomata. Diplomata. Que foi basicamente o que você fez em vários países, né? Você sabe que os diplomatas são o mais civil dos militares, né? Já ouviu Sim. essa frase, né? São os mais militares E, e civis. é, ou também, né? O meu avô tinha uma espada no uniforme dele, diplomático. Sério? E eu, como criança, brincava com essa espada. Hoje em dia, Você que era vem uma de espada de família, verdade. você que vem de família diplomática, você sabe que é bem rigorosa, uma carreira bem rigorosa. É, mas tinha um certo clima, assim, de ordem, né? E vamos lá, o que que você acha que a PM mais te agregou? O que você acha que, assim, olha, eu sou só assim ou eu só aprendi isso porque eu fui PM? É, responsabilidade e comprometimento. O que que você acha que foi o pior de ser PM? Decepções institucionais. Ah, mas isso é em qualquer lugar também. Por Exato. Vamos lá. Então, eu quero agora dar um fechamento. Eu queria que você me desse um insight, o que você viveu, essas missões fora, o que você aprendeu, as comparações. Dá um insight assim, aquele resumão que vai dizer assim, olha, isso é o que eu aprendi mais, isso eu mudei o mundo assim, o assado. Dá um insight aí para a gente começar a dar um fechamento. Bem, eu tive muitas oportunidades, né, na minha profissão e eu tive também muito apoio da minha família também para poder realizar sonhos. Todos esses meus objetivos que eu tracei, eu consegui lograr êxito. Êxito foi uma parcela, né, de empenho da minha parte, porque assim, não é só querer ir, você tem que estudar, você tem que falar idioma, você tem que fazer prova, então tem isso. Nesses locais, às vezes, não é fácil ficar, permanecer durante o tempo, tem muita hora que a pessoa quer voltar. Então, tem uma questão da resiliência muito grande ali que me fortaleceu. Eu agradeço muito a quem me apoiou, né, em todos os momentos, porque me fizeram um profissional com pelo menos assim, a forma como eu vejo, né, um profissional que soube aproveitar as oportunidades. Eu também acho que isso é importante. Assim, eu tive muitas oportunidades e eu soube aproveitá-las, porque às vezes passa batida, algumas delas, né, passam batidas. E sempre tudo que eu fiz, eu sempre tive visando prover a minha instituição com informações e oportunidades. Eu mandei muito documento para a minha instituição, informando sobre oportunidades, sobre possibilidades, sobre cooperações. Então, assim, sai de cabeça erguida, sem se alguém falar assim, nunca, só viajou, não fez nada. Isso aí eu tô tranquilo, né? Só buscar lá, tá lá no sistema. E como pessoa, eu acho que nem se eu quisesse, assim, nem se eu imaginasse no passado que eu pudesse realizar tudo que eu realizei assim até hoje. Eu acho que hoje eu costumo falar para o pessoal, né, hoje eu estou aposentado da ONU, então hoje eu me aposentei da ONU, mas eu tive muitas oportunidades e todas elas me agregaram muita experiência, muito valor, muita capacidade de negociação, que eu estava conversando antes, de mediação de conflitos que foram diversos, né? Interesses diversos, então gera conflito, gera tudo isso. E eu pude também ajudar também a minha família com questões que, quando a gente está longe, a gente tem aquela coisa, né? A gente está longe, está tendo nossa experiência, mas também está preocupado com quem ficou, né? Ou com quem está nos apoiando para dar aquilo que a gente... Então é isso. Hoje, desde que eu voltei, eu sempre estive à disposição de amigos, de pessoas que me convidam, da minha instituição, seja lá quem for, para compartilhar conhecimento. Que eu acho que compartilhar conhecimento e experiências não tem nada mais rico do que isso. Então, eu estou sempre à disposição disso, para isso, hoje e mais adiante. Maravilha. Então, gente, quem quiser,
manter contato aí com o Sérgio. Fotos, o Sérgio vai lançar um livro daqui a pouco também. Fiquem à vontade aí de quem é meu amigo, se quiser, pede, a gente faz intermediação, né? E manter isso, né? Beleza, Sérgio, muito obrigado. Muitas dessas coisas a gente já tinha falado. Foi bom agora ir mais a fundo em alguns temas, que a gente não teve essa chance quando foi lá em casa, ao vivo, né? Também agradeço você, o Léo Santana, porque vocês me deram outra visão da PM, do trabalho policial, né? Eu tinha mais experiência com os militares mesmo, né? E é interessante como muda a nossa visão e, por bem ou por mal, viramos amigos, né? Com essa conversa. Então, é sempre um privilégio poder conversar, aprender mais, ver as pessoas te elogiando. O Felipe Peito aqui, grande Major Sérgio, como o senhor disse, resiliência é sempre necessário, né? Então, é um prazer. Vários amigos meus te elogiaram. Espero que eles consigam ver a live gravada depois. Então, agradeço muito aí. Eu acho que todos podemos aprender um pouquinho. Agradeço aí e boa sorte aí no lançamento do livro nessas próximas semanas. Valeu, Léo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco aí contigo. Maravilha. Obrigado aí. Realmente sempre um aprendizado, viu? Vamos mantendo aí essa conversa e quando finalmente pudermos fazer ao vivo aí, fica à vontade de arrastar alguns amigos aí, quando acabar um pouco essa situação chata aí. Com certeza, levar um pessoal bacana lá para a nossa roda de conversa. Isso aí, gente. 34ª roda de conversa. Quem quiser acompanhar meu perfil aí, um projeto pessoal, tem vídeos de várias coisas, tem de tudo. Militar, biomédica, tem de tudo um pouco, viu? Muito obrigado, Sérgio, e até a próxima. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Valeu, Felipe, boa noite. a Tânia, querida, Paulinho, Cristiane, doutora Cristiane, Felipe, o pessoal do Bavão, o pessoal do batalhão de aviação da PM, o pessoal aqui ele está aqui online, pessoal bacana. O pessoal é craque, você receber onde usa os pilotos lá, o pessoal que trabalha na aviação. Um dia eu quero. Eu sei que você gosta dessa área aí. Eu gosto. Hoje eu estou aqui na base aérea em Anápolis, mas eu só estou falando de radares aqui, então, por enquanto, nada de avião. Maravilha. Obrigado pelas perguntas também, pessoal. Boa noite, viu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Sérgio. Um abraço, cara.